Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou o pastor Marcos Mamed, aqui da cidade de Almino Afonso, interior do Rio Grande do Norte. Com alegria estamos aqui para esta reflexão sobre oração. E poderíamos trazer como tema a tua oração foi ouvida, baseado no texto do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 1, a partir então do verso 5, que trata sobre o casal Isabel e Zacarias. Vamos fazer então a leitura do texto. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria. Até a partir do versículo 14, que o Senhor nos abençoe com esta porção. Então, meus queridos, por que orar? Por que então orar? Orar porque é uma ordenança do próprio Senhor. Em várias partes aqui das Escrituras nós podemos ver sobre isso, onde o Senhor próprio ensina-nos a orar, nos dá os detalhes de como deve ser nossa oração. Ele insta conosco a que estejamos orando. Ele ensina-nos isso a partir também de parábolas. O juiz iníquo e a viúva é um exemplo, onde nós podemos aprender que não só devemos orar, mas devemos perseverar, insistir na oração. Como o próprio Senhor disse: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta. Então, a oração, como todos nós sabemos, é um mecanismo ou um instrumento ou uma arma poderosa na vida do crente em Cristo. E orar ao Senhor, aquele que é então suficiente para ouvir as nossas orações e atender-nos. Isso segundo a sua boa, perfeita vontade, tá certo? Então, oramos porque nós somos limitados, porque nós dependemos deste Deus do qual ouve as nossas orações. Bom, meus queridos, então, a exemplo aqui deste casal, Isabel e Zacarias, nós aprendemos mais um pouquinho sobre, então, a oração. Porque nós vemos aqui que, independente do tempo para a resposta do Senhor, a resposta veio. E o anjo vai dizer: porque a tua oração foi ouvida. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a oração foi ouvida. E a nossa oração, ela pode sim ser ouvida. Porque o nosso Deus a quem oramos é um Deus vivo, é um Deus pessoal, é um Deus que interage,
é o Deus que responde às nossas orações. É bem verdade que há ensinos também nas Escrituras quanto a orações que não são atendidas, como Tiago vai dizer: vocês oram, pedem e não recebem porque pedem mal. E aqui nós podemos ver a partir da vida desse casal que então eles não oravam de forma fora da linha, né, das Escrituras, não fora da vontade do Senhor. Eles pediam aquilo que era segundo a vontade do Senhor. Então vejamos alguns detalhes aqui sobre a vida desse casal. Verso 6 diz que ambos eram justos diante de Deus. Algo que de fato agrada ao Senhor, que alegra ao Senhor, é termos uma vida justa, porque Deus é justo. Ele nos tirou de uma vida de impiedade, de injustiças, nos libertou do pecado para sermos justos, para vivermos em justiça. Por isso que Paulo vai dizer que devemos entregar, oferecer os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E diz o texto que ambos eram justos diante de Deus. Se ambos eram justos, a sua oração com certeza estava alinhada com o Deus que é justo. Então, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mais um detalhe na vida deste casal que faz a diferença e que com certeza fez a diferença na vida deles com relação à sua oração. Eles viviam irrepreensíveis, de forma irrepreensível com relação aos preceitos e mandamentos do Senhor. Algo que com certeza alegrava também o coração de Deus. Pessoas que andam segundo os preceitos do Senhor são pessoas irrepreensíveis, porque vão buscar seguir os preceitos do Senhor. Se seguem os preceitos, os mandamentos do Senhor, são dignos de elogios, né? São dignos de palavras até de louvor, porque estão seguindo os preceitos do Senhor, são irrepreensíveis. Isso ensina-nos também, para que nós venhamos buscar também vivermos de forma irrepreensível diante do Senhor. E se vivemos de forma irrepreensível com relação aos preceitos e mandamentos do Senhor, com certeza nossa oração ela vai estar alinhada com a vontade do Senhor, com a sua palavra. E tem tudo para ser ouvida, sim. Então, como está a nossa vida? Será que estamos caminhando irrepreensivelmente diante do Senhor? Diante desta sociedade que nos rodeia? Bom, assim era a vida deste casal, Isabel e Zacarias. Qual era a sua situação? O que era que eles almejavam? Verso 7 diz que não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Mas com certeza, e dentro do contexto judaico, ter filhos era bênção, era motivo de dignidade, de bênção. Mas eles não tinham filho. Isabel era estéril, mas com certeza o desejo ardente do coração deles era de terem filhos. E por isso, sem sombra de dúvidas, a sua oração. Eles oravam ao Senhor com esta finalidade, pedindo filhos a Deus, pedindo descendência a Deus. E quanto tempo eles oraram nesse sentido? Não sabemos. Podemos deduzir que em certo momento eles pararam de orar? Podemos deduzir porque eles já eram avançados em dias, como diz o versículo 7. E então, quando eles compreenderam que não, chegou o tempo, não temos mais condições humanas para termos filhos, então
podemos deduzir que ali eles pararam. Deus não quis nos abençoar assim, pararam. Dedução nossa, né? No entanto, era o desejo do coração deles, um desejo digno, honrado, né? E o texto vai dizer que então, quando Zacarias estava exercendo o seu ofício, ele recebe a visita de um anjo do Senhor, que se coloca em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias tem aquela visão daquele anjo, fica tomado de temor. Mas o anjo diz: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Meus queridos, Deus ouviu a oração dos seus filhos, daquele casal, que tanto tempo colocaram diante do Senhor este pedido. E Deus manda avisar que a oração deles foi ouvida. O próprio Deus se preocupou em que eles fossem avisados de que a sua oração foi ouvida. Louvado seja Deus! E que então eles teriam um filho. E tem até o nome já, João. Quem darás o nome de João? Então está aí, meus queridos, o motivo de orarmos. Para orarmos. E para perseverarmos em oração, mesmo diante das tribulações, das aflições, das lutas, das dificuldades, mesmo que não estejamos vendo, né, os meios para que as coisas aconteçam. Mas lembremos-nos de que temos um Deus que pode fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Por isso que Paulo vai dizer que Ele, Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo a sua boa vontade e o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar, perseverar na oração, alegrarmos no Senhor, que é bom para com as nossas vidas. E se Ele ainda não atendeu a sua oração, amém. Continue, persevere, não desista, em nome de Jesus, amém.